Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Walter. Eu vim falar com vocês hoje sobre a avaliação de desempenho do programa Ensino Integral deste ano de 2022. Para começar, pessoal, vocês estão vendo esse vídeo com os professores de vocês. Então fiquem tranquilos, é um vídeo autoinstrucional. Vocês vão, o meu objetivo aqui é fazer com que vocês entendam o que é avaliação de desempenho, por que ela acontece todos os anos nas escolas de ensino integral e de que forma que isso se dá, para que ela acontece e como que vocês farão essa avaliação, tá certo? Qualquer dúvida, vocês podem nos procurar. Eu, Sandra, o Dimar e as coordenadoras também, a Márcia e a Lucinéia, então fiquem à vontade. Mas vocês podem perguntar para os professores de vocês também, que são os mais capacitados para responder qualquer dúvida que vocês tiverem, e vocês sabem disso, ao longo de todo o ano foi assim, tá legal? Então, pessoal, o que está escrito aqui, quando eu coloquei aqui para vocês, avaliação das equipes escolares. O que quer dizer isso? Essa avaliação das equipes escolares consiste numa avaliação que acontece em todas as escolas, em todas as unidades escolares em que existe o programa Ensino Integral. Então, uma das etapas, uma das metodologias é essa avaliação. Então, a gente precisa fazer. Nós nos avaliaremos, equipe gestora, professores, e vocês nos avaliam também, tá certo? É uma oportunidade de mudança, de melhoria da educação, melhoria da nossa escola, e por isso a gente conta com essa participação muito importante de cada um de vocês, tá certo? E por isso eu vou fazer agora então essas orientações para vocês sobre essa avaliação, tá legal? Então acompanhem comigo todos esses momentos. E voltando, se tiverem dúvidas, nós as tiraremos após esse vídeo, tá legal? A avaliação das equipes é muito importante, certo? Então é o que eu falei para vocês. Para que ela serve, essa avaliação? Para aprimorar o trabalho nosso, para aprimorar o trabalho de cada educador que atua na escola Chiquinho, certo? A avaliação por parte, então, dos estudantes, por parte de vocês, ela completa o conjunto de uma avaliação efetiva sobre o trabalho dos educadores da escola, considerados como profissionais e na condição de exemplo para os estudantes e demais educadores. Então, pensando nisso, tendo isto como base, pessoal, o que a gente percebe? Que nós, para entender esse processo aqui dessa avaliação, o que nós temos como premissas? Quais são as premissas, as coisas fundamentais que devem haver nessa avaliação? Uma delas, a confidencialidade, ou seja, ela tem que ser confidencial. Ninguém vai saber o que você escreveu individualmente, certo? Isso eu vou tratar um pouquinho mais para frente. Observem bem. A questão da transparência tem que ficar muito claro, tem que ter clareza naquilo que se está escrevendo, naquilo que está se respondendo. E é isso que vocês vão fazer. E a questão da corresponsabilidade. Tudo que acontece dentro da escola, todos os nossos índices, todos os nossos ganhos, todo o desenvolvimento de vocês, todos nós somos corresponsáveis por isso. Então, por isso que a gente coloca essa ideia da corresponsabilidade. Aliás, essa premissa da corresponsabilidade, tá certo? Então, vamos lá. Vamos entender, então, quais são essas premissas e o que permeia cada uma delas. Confidencialidade. Para que todos se sintam à vontade, para que vocês se sintam à vontade, para expressar a verdadeira avaliação de desempenho dos profissionais da escola, o preenchimento da avaliação é confidencial. Para isso, o sistema, vocês responderão na sede, e eu trato disso daqui a pouco, o sistema foi desenvolvido para acesso individual, com seu nome de usuário e senha próprios. Os educadores não terão acesso à avaliação individual de cada estudante, certo? Isso é muito importante nós frisarmos. Os educadores, professores, não terão acesso à avaliação individual de vocês, tá certo? Então, aquela questão que vocês podem escrever tudo, mas óbvio que com muito respeito, com muita educação e pensando na melhoria dos educadores, na melhoria dos professores, na melhoria da equipe gestora, na nossa melhoria.
Tudo que vocês colocarem lá relacionados a nós, isso que eu vos peço neste momento, que seja feito com muito respeito, com muita educação e que seja algo que seja algo para melhorar mesmo, que tenha um sentido de melhoria nesse profissional. Quero que vocês pensem muito nisso. Peço que vocês pensem muito nisso, por favor. Além disso, o que nós temos também? A transparência. Para que esse processo, então, seja confiável, podem acompanhar comigo aqui na tela. É essencial que haja transparência, clareza em relação aos procedimentos adotados. Eu vou mostrar para vocês a avaliação, um exemplo, na verdade, da avaliação, e vocês vão ter um parâmetro, uma ideia de como ela funciona, tá? E como ela é transparente, obviamente. Outra premissa que nós temos, pessoal, é a corresponsabilidade. Os estudantes assumem, então, nesse caso, o papel de corresponsáveis pelo desenvolvimento dos educadores. Vocês nos ajudam a enxergar coisas para nós melhorarmos. Percebem? Então, respondendo à avaliação com sinceridade, com respeito. Dessa forma, é possível identificar com clareza os desafios a serem superados por cada educador e também seus pontos fortes. A avaliação não é só para mostrar as coisas ruins, gente. É para vocês colocarem também os pontos fortes, aquilo que destaca no profissional, que você acha importante ser destacado, né? Nós também gostamos de elogio, precisamos de críticas para evoluir, mas também é necessário o elogio para continuarmos, para seguirmos, né? Então, esses pontos fortes que podem ser aproveitados para apoiar os demais educadores e serem reconhecidos por seu trabalho, tá certo? Então, vejam bem, o que vocês avaliam? Todos os educadores são avaliados em 3 competências do programa. Dessa forma, os alunos devem avaliar os profissionais a partir do que observam no dia a dia da atuação de cada educador. Então percebam, vocês vão responder pensando no dia a dia, certo? Aquilo que vocês observam no dia a dia de cada educador, seja nas aulas ou em outros espaços e momentos da escola. Considerando todos os educadores, vocês vão avaliar todos os educadores. Professor da sala de leitura, vocês vão avaliar, que no caso é o professor Carlos. O diretor vocês poderão avaliar, que no caso é o Odmar. Os COIs, pessoal, nova nomenclatura, Coordenador de Organização Educacional, substitui a antiga nomenclatura do vice-diretor. Então, quem que são os COIs? Sandra e este que vos fala, certo? E o CGPG, que era o antigo PCG, era o coordenador geral, né? Continua sendo coordenador, só mudou o nome, continua sendo coordenador geral, só mudou a nomenclatura, só mudou essa sigla aí, CGPG, tá certo? Que são Lucinéia e a Márcia, tá certo? Então, pessoal, dito isto, como estamos avaliando o comportamento do dia a dia, então as respostas indicam a frequência com que o professor apresenta esse comportamento. Guardem muito bem essa parte. O que vocês vão indicar nessa avaliação? A frequência com que o professor apresenta esse comportamento, certo? E quais serão, então, as palavras que vocês vão clicar, vão indicar? Vocês vão indicar sempre, vocês vão indicar quase sempre, vocês vão indicar às vezes ou raramente, certo? Então, são essas palavrinhas que vocês vão colocar, indicando a frequência com que o professor apresenta aquele comportamento. Ele sempre é dessa forma? Ele quase sempre faz isso? Ele às vezes faz isso ou ele raramente faz isso? Certo? Então vamos lá. Presta bem atenção nisso, tá bom? Quero que vocês prestem muita atenção nisso. Sempre, o professor sempre está disposto a ajudar você? Então você vai colocar sempre. Se for naquela questão específica, quase sempre, quer dizer o quê? O professor quase sempre está disposto a ajudar você. Se for às vezes, uma vez ou outra, o professor se dispõe a ajudar você. E se você clicar em raramente, o professor raramente está disposto a ajudar você. Percebe? É isso que vocês vão responder.
É importante que vocês analisem a atuação de cada educador a partir da experiência que tiveram até este momento do ano, até este dia que vocês estão assistindo esse vídeo, e considerando o atual cenário pandêmico, tudo que passou lá no ano passado e que a gente trouxe um pouco para esse ano também, e graças a Deus estamos melhorando nesse sentido, quando se refere à pandemia. Então, o sistema de avaliação ele foi desenvolvido para que todos os estudantes participem, tá certo? Todos vocês vão ter que responder. Dessa forma, aparecerão para vocês no sistema de avaliação avaliar equipe. Eu vou mostrar na sede como que isso funciona, tá bom? Vou mostrar para vocês já. Mas de antemão, vocês vão avaliar 5 profissionais da equipe, tá bom? Entre professores e gestores. Então, o que é preciso vocês saberem? O nome dos seus professores com o componente que cada um leciona. Então, isso vai aparecer lá para você. O nome do professor, o componente que ele leciona e a sua turma, obviamente. O nome do professor da sala de leitura também pode aparecer. O nome do coordenador geral do CGPG, Márcio ou Lucinéia. O nome do COI, Walter ou Sandra. E o nome do diretor de escola, o Odimar. Tá certo? Podem aparecer, mas o sistema ele é randômico. Ele é aleatório. Então pode aparecer um, pode aparecer outro, para um aluno, para o outro apareceu de outra forma, tá bom? Porque ele é randômico, tá legal? Ele vai fazendo de forma aleatória as perguntas para cada estudante, para cada participante dessa avaliação. Correto? Então, como que a gente entra lá na sede? O processo de avaliação é na sede. Vocês precisam ter o seu login lá, o seu RA e a sua senha, que geralmente na nossa escola é Chiquinho 2022 ou Chiquinho 22, enfim, mas com o seu RA em mãos, tá certo? Isso nós vamos auxiliá-los lá no momento que vocês entrarem. Qual o menu? Onde que vocês vão? Gestão escolar, avaliação 360. Guardem isso. Então, vocês vão entrar em gestão escolar, avaliação 360. Fui claro? Então, vamos lá. O que vai aparecer para vocês aqui? Gestão escolar, ações de monitoramento, autoavaliação, avaliar equipe. É aqui que vocês vão clicar. Avaliar equipe. Correto? Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. A avaliação, então, no sistema, ela aparece dessa forma aqui. Tá? Não sei se está muito claro para vocês enxergarem, mas é assim. Aparece a escola, obviamente vai aparecer o Chiquinho, vai aparecer o nome do profissional, o professor, o coordenador, o COI, enfim, o professor de sala de leitura, a função que ele exerce ali naquela unidade escolar, no caso na nossa, né? Então, coordenador de gestão pedagógica geral, acabei de falar para vocês. Quem é o coordenador de gestão pedagógica? O CGPG? A Márcia. A Márcia ou a Lucinéia. Mas para ajudar isso, nós vamos colocar para vocês o nome de cada professor, de cada profissional que vai ser avaliado. E com isso, nós vamos colocar também o nome e a função que ele desempenha na escola, para vocês se lembrarem lá. Então, nós vamos deixar ali na sala de informática para vocês, certo? Para facilitar esse serviço. Dito isso, pessoal, vocês vão aqui em status, né? Tá pendente, vocês vão clicar aqui em avaliar, certo? Vocês vão clicar justamente aqui, ó. Clicou aqui, vocês vão fazer a avaliação, certo? E como que aparece essa avaliação para vocês? Aparece dessa forma aqui, ó. Por exemplo, então vocês estão avaliando o diretor da unidade escolar. O diretor lidera a elaboração do plano de ação da escola, incentivando e viabilizando a participação de toda a comunidade? Raramente, às vezes, quase sempre ou sempre. Então vocês vão clicar naquela que vocês acharem que qual é a maior ou qual é a frequência com que esse diretor faz essa ação, certo? É sempre. Lembra que eu mostrei lá para vocês? Então é nessa questão que vocês vão pensar. Além desses pontinhos que vocês devem colocar, raramente, às vezes, quase sempre, sempre, tem também o registro de evidência da avaliação, aliás, nesse registro, vocês vão escrever exatamente aquilo que vocês querem dizer para a pessoa. Então, é nesse momento que você vai registrar. Por que você fez essa avaliação do profissional? Olha, porque ele é um profissional dessa forma, e escrever, tá certo?
isso não é obrigatório. A obrigatoriedade é para cada uma das questões aí. Raramente, às vezes, quase sempre, sempre. Não é necessário escrever, mas é importante que vocês escrevam, tá certo? Para nós nos avaliarmos e melhorarmos. Para isso que eu já falei para vocês, tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Espero que eu tenha sido claro neste momento. Caso não tenha sido claro, caso vocês não tenham entendido alguma situação, alguma parte, por favor, falem com o professor de vocês agora nesse momento, que esse momento é exatamente para isso. Nos procure nos momentos adequados, nos tempos aí que nós temos na escola e façam uma boa avaliação. Essa avaliação não é só para nós. Essa avaliação ela se reflete no ano letivo de 2023. Nós precisamos disso para melhorarmos e é uma das metodologias deste programa de ensino integral no qual a nossa escola está inserido. Tá certo? Conto com vocês, façam uma boa avaliação. Muito obrigado pela atenção de vocês. E isso é tudo, pessoal. Até a próxima. Obrigado.